Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal Agro Mais, 24 horas de agroinformação. Hoje é quarta-feira, a gente começa o programa de hoje conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Hoje é um dia importante aqui para a definição de alguns parâmetros do próprio mercado financeiro e da própria economia, porque tem reunião do Copom, a gente vai ver daqui a pouquinho mais os detalhes, tem reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, começou ontem, hoje, até o final da tarde, decide qual é a nova taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa Selic. E a expectativa não é lá muito boa, a expectativa é de um aumento forte na taxa básica de juros, para tentar conter a escalada da inflação, que não está dando trégua. A gente viu ontem aqui os índices subindo para 1,2% no mês de outubro, um índice mais elevado dos últimos 26 anos para o mês de outubro, e isso está exigindo aqui do Banco Central uma política mais forte de juros para tentar conter a escalada inflacionária, que não é boa para a economia. Com pouco a gente vê mais detalhes sobre isso, mas o mercado financeiro já reflete essa expectativa. Estão vendo aqui o índice Bovespa na B3, o Ibovespa subindo hoje 1,5%, enquanto o dólar, que estava operando em queda, agora dá uma recuperada, está subindo um pouquinho, 0,2%. Tendência com um aumento forte da taxa de juros seria um recuo da taxa cambial, na medida em que juros mais altos aqui atraem investimentos externos, entra mais dólar no país, seria um fator de baixa para os preços, pela simples lei da oferta e da procura, com o aumento da própria oferta da moeda americana. Mas o mercado está reagindo aqui de uma forma um tanto estranha nesse sentido, mesmo com a expectativa de aumento forte da taxa de juros, porque está refletindo outras questões que envolvem a economia brasileira, entre as quais a falta de avanço nas reformas, a situação parada no Congresso, tem toda essa questão dos precatórios, que está para ser votada possivelmente ainda hoje, tem todo um conjunto de fatores aqui sobre a própria economia brasileira que não dão refresco nem para a taxa de câmbio. Então, o dólar acaba subindo quando deveria estar caindo, na verdade. Alta, portanto, de 0,2% nesse momento, R$ 5,52. Mercado de commodities agrícolas, aliás, antes disso, mercado financeiro lá fora. O índice Dow Jones de Nova York está caindo 0,2% nesse momento. Índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, é um indicador importante para o mercado financeiro europeu, fechando com queda, também 0,3%. Na Ásia, Xangai, Bolsa de Xangai, que é importante para nós aqui, porque tem a ver com o país que é o nosso principal cliente no agronegócio. Bolsa de Xangai despencou hoje, caiu 1 ponto percentual, o mercado já fechou, queda forte de 1 ponto percentual, portanto. Mercado do petróleo operando com queda nesta quarta-feira, com queda decorrente aqui de aumento dos estoques americanos, os dados que foram divulgados nessa quarta-feira, isso acabou repercutindo negativamente nos preços que vinham em alta até ontem. Petróleo recuando 1 ponto percentual nos Estados Unidos, petróleo tipo WTI, em Nova York, e em Londres, o petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui, com recuo maior, 1,2%. O preço do Brent agora na faixa de 84,60, depois tem superado os $85 no dia de ontem. Preço do barril, portanto. Mercado do ouro com leve alta, 0,1%, $1.793 a onça Troy. Dólar Index, aquele indicador que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes, operando com estabilidade nesse início de tarde de quarta-feira. Vamos para o mercado de commodities agrícolas agora. Olha, soja e milho disparando na Bolsa de Chicago, especialmente o milho. Milho com alta forte de 3,5% agora há pouco, refletindo aqui um aumento tanto inesperado aqui na demanda por etanol. Deu uma explodida agora, segundo os dados divulgados nesta quarta-feira, isso repercutiu nos preços do milho. O milho que já tem um fator altíssimo, que é a perspectiva de uma redução na área de plantio da próxima safra americana, lá por março, abril do ano que vem, por conta do aumento do custo dos fertilizantes, até da escassez de fertilizante, algo que acontece aqui no Brasil também. Então, o produtor, como o milho é uma cultura mais exigente de fertilizantes, a tendência para a próxima safra americana é de redução da área de milho e aumento da área de soja, que é menos exigente nesses nutrientes. E o milho, portanto, agora com essa notícia de aumento por cima da demanda de milho para a produção de etanol nos Estados Unidos, está disparando, 3,5% em Chicago agora há pouco. Soja também acompanha, sobe 1,2%, trigo também sobe 1,2% e até o arroz está acompanhando os demais grãos de Chicago, arroz em casca com alta de 0,4%. Na Bolsa de Nova York, o
Destaque é para o café, que depois da forte alta de ontem, o café está despencando hoje. O Arábica caindo fortemente, uma correção forte, o pessoal realizando lucros, uma correção técnica junto com isso também, uma queda de 2,5% o Arábica em Nova York, e que acompanha a queda também do Robusta em Londres. O Robusta que ontem puxou para cima o preço do café arábica, subiu muito em função de preocupações com o escoamento da safra do Vietnã, que é o maior produtor e exportador mundial de Robusta. Hoje o mercado também realizando lucros, o Robusta está despencando agora há pouco em 5,3% lá em Londres. E o Arábica acaba acompanhando, como acompanhou para cima ontem, hoje está acompanhando para baixo. Caiu o Arábica 2,5% neste momento. O que mais? Açúcar em Nova York sobe, em boa parte refletindo estatísticas divulgadas ontem pela Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que apontou aqui uma redução forte, 56% na produção de açúcar na primeira quinzena de outubro, refletindo aqui a queda na disponibilidade de matéria-prima. Safra de cana muito prejudicada por clima adverso esse ano, falta de chuvas, depois vieram as geadas, tudo isso está se refletindo em uma produção menor de açúcar. Subindo, portanto, o açúcar em Nova York, açúcar bruto 0,9%. Suco de laranja também sobe 0,4%. Cacau é outro com alta, 0,5%. E o algodão também subindo fortemente nesse momento, 1,3% na Bolsa de Nova York, mercado de soft commodities. Muito bem, dito isso, a gente tem programado aqui uma entrevista ao vivo com Albino Mazzola, que é presidente do Sindicato Rural de Pedro Afonso, lá no norte do Tocantins. Não sei se a nossa produção já fez o contato com ele. Está disponível? Não ainda? Bom, enquanto o pessoal tenta o contato com o Albino Mazzola, a gente vai em frente com os nossos indicadores. É hora de dar uma conferida aqui no nosso mercado físico agrícola aqui no interior do país e nos portos de exportação. Vamos começar pela soja. Soja está com os preços aí na tela, tem várias oscilações aí, pequenas, maioria para baixo, né? Porto de Paranaguá com queda para R$ 172 por saca de 60 quilos. Nas praças do interior que a gente acompanha, nos principais polos de produção e comercialização espalhados pelo país, temos aí variações, tem estabilidade, mas também variações negativas e algumas até positivas. Vamos dar uma olhada aqui, o mercado está muito regionalizado. Estamos vendo o pico da entre-safra da soja, as coisas começam a mostrar diferenças importantes entre regiões. Estou vendo aqui Passo Fundo, Rio Grande do Sul, com queda, 0,3% para R$ 170 por saca de 60 quilos. Cascavel, no Paraná, também cai no mesmo percentual, para R$ 168,50. Rondonópolis também, Rondonópolis e Sorriso, as duas praças que a gente acompanha no Mato Grosso, com estabilidade na manhã de hoje. São preços da manhã. 1,64 em Rondonópolis, 1,57 em Sorriso. Estabilidade também em Rio Verde, em Goiás, queda em Dourados, 0,3%, Uberlândia sobe um pouquinho, 0,3%, e tem altas lá na região do Matopiba, uma reação diferente em relação às praças mais ao centro-oeste. Barreiras, por exemplo, subindo 0,6%, Balsas também, e Pedro Afonso, com quem a gente vai dar uma conferida agora, na manhã de hoje também, refletindo o fechamento de ontem, 0,6% de alta para R$ 158 no mercado físico disponível. Mercado de lotes, é bom lembrar. O que mais? Vamos dar uma olhada no milho. Preço do milho no mercado físico aqui no Brasil, com oscilações também. Estou vendo aqui a maioria para baixo. Porto de Paranaguá, R$ 86. Tem uma queda aqui em Campinas de 1,1% para R$ 87 por saca. Cascavel, no Paraná, também com queda de 1,1% para R$ 87. O que mais? Tem variações aqui em Dourados para baixo. Variação mais forte aqui, 2,6% de queda para 76,76. Uma alta aqui em Uberlândia, 1,2% para R$ 86. Demais praças que a gente acompanha diariamente aqui sem oscilações, preços estáveis pelo menos até amanhã desta quarta-feira. Bom, dito isso, daqui a pouco a gente vê mais cotações, mas antes vamos dar uma conferida nas nossas notícias dessa quarta-feira. E a notícia, de certa forma, é relativamente boa, depende do ponto de vista, é a taxa de desemprego mostrando uma pequena melhora. A taxa de desemprego caiu para 13,2% no trimestre encerrado em agosto, mas ainda são 13,7 milhões de trabalhadores brasileiros que seguem sem ocupação. Os dados foram divulgados nessa quarta-feira pelo IBGE. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em julho, a taxa de desemprego estava em 13,7%,
atingindo 14,1 milhões de pessoas. Já o número de pessoas ocupadas aumentou para 90 milhões e 200 mil. Ainda segundo o IBGE, o rendimento médio real do trabalhador caiu para R$ 2.489 no trimestre encerrado em agosto. E a Câmara dos Deputados deve votar ainda nesta quarta-feira a chamada PEC dos precatórios. A proposta de emenda à Constituição abre espaço fiscal de pelo menos 80 bilhões de reais para o governo em 2022, furando o teto de gastos e viabilizando o lançamento do Auxílio Brasil, um novo programa social que pagará R$ 400 mensais a 17 milhões de famílias. Os precatórios são dívidas do governo federal com pessoas físicas e empresas, provenientes de decisões judiciais definitivas. A produção de cana-de-açúcar deve sofrer uma quebra de quase 90 milhões de toneladas nesta safra 2021-22. A divulgação das novas estimativas foi feita durante a Conferência Internacional da Datagro Consultoria. Estimada em até 585 milhões de toneladas inicialmente, a moagem de cana-de-açúcar deve fechar o ciclo 2021-22 em 518,6 milhões no centro-sul do país, principal região produtora. A nova previsão da Datagro Consultoria aponta para a maior quebra em volume da história do setor. O principal fator, da queda da nossa moagem, na produção da nossa cana, foi essa seca histórica que a gente vem passando, e que derrubou a nossa safra bastante, Também foi seguida por algumas geadas, nós tivemos 3 geadas seguidas. Diante deste cenário, a produção de açúcar deve cair em mais de 6 milhões de toneladas para 34,9 milhões de toneladas. E a de etanol de cana deve atingir 26 bilhões de litros contra 30,65 bilhões na safra passada. As novas previsões apontam para a redução dos estoques, o que pode levar o Brasil a importar o biocombustível. Eventualmente poderá ocorrer alguma importação se abrir a janela de arbitragem de importação por uma questão de movimentação tanto de preços de gasolina nos Estados Unidos, aqui no Brasil, que está em alta, e câmbio. Então, tem que acompanhar, mas do ponto de vista de abastecimento não será necessário. O etanol de milho tem sido chave para evitar uma queda ainda maior na oferta do biocombustível. Nos últimos anos, a produção passou de 141 milhões de litros para os 3,32 bilhões previstos para o ciclo atual. Essa produção aproveita a disponibilidade de milho competitivo nas regiões de grande concentração de produção de milho segunda safra, que é um milho produzido de forma sustentável, aproveitando o adubo e os insumos de proteção ao cultivo da soja, e dobra o valor desse grão. É a situação de cana-de-açúcar que deve continuar, inclusive, como a gente comentou no início do programa, deve continuar ainda a escassez de cana-de-açúcar na próxima safra também, aquela que vai ser refletida na produção de açúcar e etanol para a temporada 2022-23. Então, o Brasil realmente tem 2 anos aqui de impacto negativo pelas condições climáticas muito ruins deste ano de 2021, ou seja, o reflexo é a médio prazo também. Isso, claro, significa um encurtamento aqui na disponibilidade de açúcar para exportação, sem contar aqui também para a produção de biocombustível, como etanol, tanto anidro quanto hidratado, que, aliás, como acompanha os preços do petróleo, também tem subido muito ultimamente. Muito bem, olha, e hoje tem reunião do Copom, conforme a gente mencionou no início do programa, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Começou a reunião ontem, prossegue hoje e deve divulgar uma nova taxa básica de juros, a Selic, com um aumento quase certamente no final dos trabalhos dessa reunião, no final do dia de hoje. Vamos ver qual é a expectativa. A expectativa é que se repitam os aumentos promovidos nos últimos encontros, com uma alta de pelo menos 1,25 ponto percentual. Com a alta da inflação nos últimos meses, a previsão das instituições financeiras é de que a Selic deve subir de 6,25% para 7,5% ao ano nesta reunião,
atingindo o maior patamar em 4 anos. As especulações, inclusive, falam de aumentos até maiores do que esse, eles falam em 0,5%, até 2%, para tentar dar uma contida aqui na escalada inflacionária. Vamos ver. Bom, a gente não está conseguindo contato aqui com Albino Mazzola, que é presidente do Sindicato Rural de Pedro Afonso Tocantins, que era a nossa entrevista. Não conseguimos retomar, vamos ter que se adiar essa entrevista para amanhã. Não faltará certamente oportunidade para ouvi-lo, já que ele nos atendeu, gentilmente, infelizmente caiu. Um problema técnico, portanto, que acontece com uma certa frequência nesses tempos de pandemia. Bom, vamos então para a segunda parte do nosso mercado físico. Agora é hora de conferir os preços do boi gordo no mercado físico. Vamos dar uma olhada aí como é que estão os preços na manhã desta quarta-feira. Está na mão aí? Cotações do boi gordo. Está aí na tela, vamos dar uma olhada. O preço continua bastante pressionado, a gente sabe por quê. Continuam ainda paralisadas as exportações de carne bovina para a China, nosso principal cliente. Ontem houve notícia que a China liberou uma carga que estava paralisada num dos portos chineses, liberou a entrada dessa carga de carne bovina brasileira, mas por enquanto foi só isso, ou seja, não houve notícias de novas compras, por exemplo, novas autorizações para embarque ou desembarque. Então o mercado do boi gordo, mercado futuro do boi gordo até deu uma reagida ontem, o pessoal está andando muito otimista, aparentemente achando que as coisas vão dar uma melhorada rápido. O mercado futuro do boi gordo subiu ontem, subiu cerca de 3% na B3, mas não tem nada a ver com a realidade do mercado físico, como a gente está vendo, inclusive, na nossa telinha aí. Os preços seguem pressionados no que é o preço real, realmente, que é o mercado físico lá no interior do país, quedas fortes. Estou vendo aqui Araçatuba, mais uma queda de 1,9% para R$260, mas tem praças aqui como em Goiás, por exemplo, que já caíram ontem para R$245, ou seja, abaixo de 250. Cuiabá também com queda hoje, né? 1,2% para 250, enfim, o mercado segue bastante pressionado, em quase toda parte. Até lá em Rondônia, Cacoal, por exemplo, menos 0,4% para 256. Norte do Mato Grosso também com queda, 1,2% para 252. Outras praças ainda mantêm uma certa estabilidade, mas nenhum sinal de retomada, de alta de preço do boi gordo, muito longe disso, em função dessa parada geral das exportações. Por sinal, essa carne que está sendo represada aqui no nosso mercado interno, está começando, nos portos, está começando a chegar ao mercado interno, chegou alguns supermercados fazendo promoções, inclusive, que beneficiam o consumidor. Aqui os preços em oferta, em alguns cortes nos supermercados, a partir de ontem a gente teve notícia disso, como consequência dessa parada nas exportações, que de qualquer forma é uma coisa bastante danosa para a pauta de exportações, para os frigoríficos e para os próprios pecuaristas, sem dúvida nenhuma. Vamos ver os preços do café no mercado físico? O preço do café está aí na tela, café com estabilidade, no caso do Arábica, sul de Minas, R$1.200, por saca de 60 quilos, Cerrado Mineiro 1,255, mas tem altas aqui, São Paulo, por exemplo, com alta de 2%, com 1.245, o tipo Rio, na zona da Mata Mineira, 1.170, tem 3,5% de alta, tem valorização também no Conilon em Vitória, 1,3%, embora um recuo aqui em Cacoal para 730. Que mais? Vamos para o arroz, preço do arroz no mercado físico, está aí na tela, tudo estável, pelo menos até amanhã desta quarta-feira. Preço no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Maria, que é no centro do estado, 68,68, sem alterações. O que mais? Vamos para o algodão. Preço do algodão no mercado físico, com variações positivas, preço acompanhando o mercado internacional, alta de 0,7% a 0,8%, dependendo da praça. São Paulo capital, algodão em pluma, por libra peso, R$ 5,95, 0,8% de alta em São Paulo. O que mais? Feijão. Feijão no mercado físico, está aí na tela, preços estáveis, sem alterações, pelo menos até amanhã desta quarta-feira. Para finalizar, temos o farelo de soja, que está dando um salto hoje. Deu uma subida forte aqui, acompanhando o mercado internacional. Ponta Grossa, no Paraná, tonelada R$ 2.300, uma valorização de nada menos que 9,5%. Quase 10% de alta, hein? Muito bem, vamos em frente com as nossas notícias, tem muita informação nova pela frente ainda. A próxima é a questão do Incoff.
Incoff é o seguinte, é um evento sobre café, os eventos tradicionais da cafeicultura brasileira que ocorrem nesse momento, e a alta no custo de produção, o clima adverso e as dificuldades logísticas foram os assuntos predominantes no primeiro dia do evento, o que torna a cafeicultura uma atividade bem mais desafiadora do que já é o natural. Em busca de conhecimento, cafeicultores de todo o país participaram do Incoff, Encontro de Gestão, e quem traz informações de lá é Lilian Munhoz, do canal Terra Viva. A cafeicultora Marisa Contreras viajou 500 quilômetros de Areado, no sul de Minas Gerais, até Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para participar do Incoff e comemora o retorno do evento presencial. Nossa, tive uma alegria extrema, de um calor humano, de vontade de reconectar, de recomeçar e de rever as pessoas. Assim como a Marisa, cafeicultores de todo o país participam do Incoff, o encontro de gestão da cafeicultura que acontece de forma presencial. Os principais desafios, clima, aumento no custo de produção e logística são discutidos no evento, que fala também sobre um momento promissor para a cafeicultura nacional. É hora de investir em novas tecnologias. Então, uma pessoa quer fazer uma contagem do número de pés de café da sua fazenda. O Vant nosso está transformando toda a área e ele com sensores e com o algoritmo já está pronto, funcionando, ele consegue contar quantos pés de café tem naquele talhão, às vezes tem muitas falhas, não vale mais, ele consegue verificar o nível pelo desenvolvimento da planta, ele consegue verificar se aquela planta está bem instalada ou não. Hoje eu uso muito a tecnologia para os plantios, para o gerenciamento de energia, para a redução do consumo de água, para aumento de produtividade, para a captura de valor. Para este analista de mercado, o momento é de otimismo. Agora a tendência está ficando muito boa para o produtor aqui para frente, já estamos saindo da pandemia, já estamos voltando à realidade. Hoje o primeiro evento aqui presencial, daqui para frente vamos ter muitas coisas que temos que arrumar, mas pelo menos já estamos voltando à normalidade e isso significa que vai trouxer mais interesse para o café, mais consumo, que está recuperando depois dos problemas da pandemia. A volta dos eventos presenciais no agronegócio brasileiro, isso é muito bom, muito positivo. Olha, uma pesquisa da Embrapa Territorial mostra que o agricultor brasileiro usa, em média, apenas metade de suas terras. O restante é dedicado à preservação ambiental. E é um caso único no mundo, segundo a Embrapa. O Brasil tem a maior área protegida do planeta e nisso os produtores rurais têm papel fundamental. Essa é a conclusão da Embrapa Territorial ao analisar informações do Cadastro Ambiental Rural e o censo do IBGE de 2017. De 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, quase 6 milhões representam áreas protegidas, preservadas e conservadas, incluindo terras públicas e privadas. Ao lado das áreas protegidas, o estudo da Embrapa também revelou que o país mantém um enorme mosaico de áreas dedicadas à preservação da vegetação nativa dentro das propriedades privadas. O mundo rural no Brasil é também um mundo verde. O estudo da Embrapa Territorial revela que o produtor rural preserva, em média, metade da vegetação nativa das propriedades. Isso me surpreende. 1/3 do território nacional está preservado essencialmente em terras privadas, pelos agricultores. Então, isso não é reconhecido pela sociedade, né? Mas porque talvez nem é conhecido, né? O gerente dessa fazenda de hortaliças no DF diz que o levantamento da Embrapa Territorial confirma o respeito que os agricultores têm pelo meio ambiente. Como a gente necessita desse verde, dessa preservação, para a gente já se torna normal, né? É um cotidiano da gente do dia a dia. A Embrapa Territorial estima que são quase 3 trilhões de reais em terras imobilizadas dedicadas ao meio ambiente. Um patrimônio que, por enquanto, não dá renda a quem preserva. 2 milhões e 800 mil quilômetros, entendeu? É um negócio gigantesco e tem que gerir isso aí, tem que gerir na propriedade. É um enorme desafio financeiro para os agricultores e técnico. Muito boa notícia. Bom, com isso nós vamos ficando por aqui com o nosso Agrimercado desta quarta-feira. Voltamos às 18h30 com o Consultor AgroMais. Boa tarde e até lá.